Oi, me chamo Pedro e essa história que irei relatar aconteceu em minha família na década de 80. Nessa época, eu só tinha 12 anos, mas presenciei todo o terror que aconteceu em nossa família. Morávamos em um sítio no interior de Minas Gerais, mais precisamente perto do distrito de Furquim, que fica na cidade de Mariana. Nosso sítio ficava próximo às margens do rio Carmo. Minha mãe era a filha mais velha em uma família de 8 irmãos. Portanto, meu tio mais novo era só 6 anos mais velho do que eu. Minha avó era muito conhecida por ser bezendeira naquela região e costumava atender as pessoas em sua casa nos fins de semana, pois, como todos da família, trabalhavam no sítio e ela só tinha tempo para fazer seus benzimentos nesses dias. Vinham pessoas de vários lugares pedir que ela fizesse suas rezas e benzimentos. Os motivos eram variados, desde dor de barriga em recém-nascidos até doenças mais graves em pessoas adultas. Minha avó ficava feliz em ajudar essas pessoas e trazer conforto a elas, pois sabia que muitas ali não tinham dinheiro para ir ao médico ou comprar remédio, e muitas vezes nem se tratava disso, pois, como ela mesma dizia, certas doenças são espirituais e não há médico ou remédio que cure. Mas em um final de semana, minha avó não pôde atender ninguém. Ela não estava bem e achou melhor descansar um pouco, pois ela não estava bem espiritualmente. Hoje entendo que minha avó se tratava de um espírito evoluído, que tinha como missão trazer um pouco de paz às pessoas. E por incrível que pareça, naquele final de semana não veio ninguém até o sítio, atrás dos seus benzimentos, a não ser por um casal, dizendo que sua filha estava internada em uma cidade vizinha e queria que minha avó fosse até lá para fazer as suas rezas e benzimentos por ela. Minha avó explicou a eles que não estava bem, que não seria possível ajudá-la nessas condições e que durante a semana, se melhorasse, iria até o hospital ver ela. Nesse momento, o rosto do pai se transformou. Ele ficou enfurecido e começou a xingar e ofender minha avó. Meu avô e tios tiraram ele para fora da casa e disse que não voltasse mais ali. Mas antes de ir embora, o homem disse: "Vocês não terão um pingo de paz mais nesse lugar, para o resto de suas vidas." Eles não deram importância à ameaça e entraram para ver como minha avó estava. Ela disse que alguma coisa já a avisava que receberia essa visita, e viu nos olhos daquele homem um mal horrível. Avisou a todos da família que se cuidassem nas próximas semanas e não andassem sozinhos, principalmente à noite, pois ela não estava com um bom pressentimento. Na semana seguinte, na sexta-feira, aconteceu a coisa mais estranha e inexplicável que eu poderia ter tido em minha vida. Apesar de só ter 12 anos na época, me lembro muito bem de todo o ocorrido. Já eram umas 10 horas da noite e estávamos todos dormindo, quando de repente acordamos com um barulho tremendo do lado de fora da casa. Alguma coisa corria de um lado para o outro em volta às casas, que eram todas vizinhas. Fiquei quieto debaixo da coberta e escutei meu pai levantando para ver o que era. Foi quando aquela coisa que corria em volta da casa bateu fortemente na porta, como se quisesse derrubá-la. Dava para escutar sua respiração ofegante na porta. Meu pai rapidamente encostou um armário na porta, me pegou em meu quarto e levou para dormir com minha mãe. Trancou a porta e ficou sentado a noite toda em uma cadeira, com um facão na mão, olhando para a porta. Aquela criatura fez uma tremenda arruaça no sítio, destruindo e matando tudo que pôde naquela noite. De manhã, todos se reuniram na casa da minha avó para discutir o acontecido. Ninguém conseguiu ver o que fez aquilo, mas meu avô tinha sua opinião. Aquilo só podia ter sido obra de um lobisomem. Aqueles ataques começaram a ser corriqueiros e aconteciam sempre às sextas-feiras.
E assim foram durante meses. Não sobrou um animal vivo no sítio. Aquela criatura foi eliminando todos aos poucos. O ataque só acontecia em nosso sítio. Os vizinhos só relatavam que vez ou outra viam um animal estranho na estrada. Minha avó, cansada daquilo e já desconfiada de quem seria a possível criatura, saiu de casa um dia bem cedo e entrou na mata sozinha. Apareceu algumas horas depois com algumas plantas e ervas. Me lembro de ver ela misturando algumas com o carvão que sobrava da madeira queimada do fogão a lenha e fazendo uma espécie de defumador. E outras ela colocou em um saquinho de pano. Segurava firme nas mãos e fazia suas rezas. Ela percorreu os 4 cantos do sítio com aquelas ervas, queimando e enterrando saquinhos em alguns pontos do sítio, o qual ela não me deixou ver. Lembro dela olhando para mim e dizendo: acho que isso irá resolver nossos problemas. Chegando a sexta-feira, já como de costume, fui me deitar no quarto da minha mãe, esperando a arruaça daquela criatura no sítio. Mas aquela noite nada aconteceu, e assim foi por várias semanas. Meu avô disse que escutava a criatura chegando até a porteira e ficando doida por não conseguir passar. Corria de um lado para o outro na cerca, soltando uns urros horríveis, mas não conseguia passar dali. Meu tio mais novo, que só tinha 18 anos, não acreditava muito naquilo. Por ele, era alguém que estava fazendo essas coisas, pois até naqueles dias ninguém havia visto a criatura e somente a escutado. Mesmo meu avô dizendo a ele que não era para sair do sítio à noite, ele desobedeceu. Em uma noite de sexta-feira, saiu escondido, armado com uma pequena garrucha calibre 22, para ver se conseguia ver a tal criatura. Por estar escuro, ele não percebeu que saiu de dentro dos limites do sítio, e quando viu, deu de topo com a criatura. O bicho imediatamente investiu contra ele, que conseguiu acertar um tiro nele, e saiu correndo com ele no seu encalço. Ao entrar de novo onde pertencia ao sítio, o bicho parou e ficou olhando fixamente para ele. Meu avô, que escutou o tiro, saiu rapidamente para fora e encontrou meu tio, correndo feito um louco para casa, e viu os olhos e o formato estranho e deformado daquela criatura, só observando através da cerca. Por fim, meu avô decidiu vender o sítio e sair daquele lugar, pois sabia que aquela criatura nunca daria sossego. Minha avó dizia até o final de sua vida que aquela criatura era o mal em pessoa, e que provavelmente era aquele homem que visitou eles, e que não existia tal filha, e sim, ele queria que ela parasse de ajudar as pessoas, como fazia. Essa história é até hoje contada em nossas reuniões de família. Boa noite e obrigado por ler. Galera, vamos a um segundo relato. Olá, eu sou o Everton Buiu. O relato que vou contar aconteceu com meu tio na Bahia, em Tiruçu. Ele era jovem, sua família morava na roça e todos tinham suas obrigações. A mãe dele e o pai trabalhavam na roça, e ele e seus 4 irmãos cuidavam da casa. O mais velho, de 16 anos, cuidava dos animais, junto com o meu tio de 14 anos. Um certo dia, ele foi tarefado de buscar capim para colocar para os animais que ficavam presos, pois se soltassem com os outros, eles fugiam. No caminho, ele se encontrou com mais 3 garotos que moravam no sítio ao lado. Então, os meninos convidaram ele para ir na cachoeira. No começo, ele relutou um pouco, mas seus amigos insistiram muito e ele foi. Brincando e se divertindo, não viu a hora passar e se esqueceu da tarefa que haviam lhe dado. E quando saiu do rio, já era umas 5 horas da tarde. Voltando para casa, ele se encontrou com seu irmão, que já foi dizendo: te esperei o dia todo e nada, você vai levar uma surra. E correu atrás dele com uma vara por um bom tempo,
até que ele entrou em um curral abandonado, que tinha um alçapão para subir para o andar de cima. Ele subiu, puxou a escada e seu irmão ficou lá, tentando subir. Seu irmão falou: "Vou esperar você descer e vou te pegar." O irmão dele ficou por ali e logo foi embora. Só que ele sabia que se fosse embora, seu irmão estaria de tocaia. Então que ele resolveu dar um cochilo, pois estava cansado de pular e brincar o dia todo. Pegou no sono rapidamente. Quando foi bem mais tarde, acordou para ir embora. De repente ele ouviu um barulho de choro e gemidos. Quando olhou pelo buraco do mezanine, viu um homem que falava sozinho e tirava as roupas. Ele ficou curioso e continuou observando. O homem foi até o canto e caiu em cima de uma cama de palha. Começou a gritar. Ele, como perdeu o homem de vista, curioso, procurou outro lugar para observar. Quando sentiu um forte cheiro de carniça, como se uma vaca tivesse morrido por ali há dias. Então achou um novo ponto para observar e escutou alguns rosnados. Em seguida, um uivo assustador, que fez com que ele urinasse nas calças. Movido pela curiosidade, ele olhou novamente pelo buraco e o que viu deixou ele sem ar. Um cachorro enorme, com olhos brilhantes como fogo, farejava o ar e olhava justamente para onde ele estava. Mas por sorte, a criatura não conseguiu subir. Soltou mais alguns uivos e ficou rosnando ali, e depois sumiu. Por volta das 6, quando começou a clarear o dia, o pai e o irmão dele foram procurá-lo, e ele contou para seu pai o ocorrido e mostrou as roupas do suposto monstro. Seu pai acreditou e falou que já tinha visto essa criatura por ali. Já seu irmão, tomado pelo ódio, disse que ele estava mentindo para não ser castigado. O pai dele falou: "Você não deve duvidar de nada nesse mundo." Esse relato foi contado a mim pelo meu tio Josiel. Me desculpe por algum erro de escrita. Obrigado e tamo junto. Olá, meu nome é Maria, tenho 60 anos e eu vou contar a vocês a história do meu filho, que vou chamar aqui de José. Tudo começou antes mesmo do seu nascimento. Moro em uma pequena cidade em Minas Gerais. Na época, eu ainda adolescente, com meus 16 anos, conheci um rapaz, filho de amigos dos meus pais, que vou chamá-lo aqui de Pedro. Na verdade, eles eram comadre e compadre de meus pais. Ele era o único filho homem da família e também o caçula de 6 irmãs. Sua mãe fez uma promessa, que se ela conseguisse ter um filho homem, ele seria padre. E assim que chegou em uma certa idade, ele foi encaminhado a um seminário de padres para estudar. Quando eu o conheci, ele estava de férias do seminário. Foi em um final de ano, onde as duas famílias se reuniram para as festividades, após muito tempo sem se verem. Eu mesmo nem conhecia eles. Até então, só tinha ouvido falar deles em conversas dos meus pais. Quando vi aquele rapaz, foi paixão à primeira vista, e creio que para ele também, pois logo ficamos amigos e conversávamos como se nós nos conhecêssemos há muito tempo. Ele me contou sobre seus estudos e até confidenciou a mim que não queria ser padre e só estava estudando no seminário para não contrariar sua mãe. Nem preciso dizer que logo estávamos nos encontrando escondido. Pedro me disse que assim que voltasse para o seminário, ele pediria para sair. Estava decidido que não tinha vocação para ser padre e não seguiria com aquilo. Bom, foi o que ele realmente fez. Sua mãe ficou enfurecida com ele, pois se tratava de uma promessa que ela fez. Mas como Pedro mesmo dizia, promessa dela e não dele. Começamos a namorar escondido, pois sabia que se a mãe dele soubesse, ia colocar a culpa em mim por ele ter largado os estudos para padre. Mas mentira tem perna curta, e logo ela descobriu.
Foi aquele alvoroço. As duas famílias brigaram, pois meus pais não viam problema algum em nosso relacionamento. Mas os pais do Pedro achavam que se nos separassem, ele voltaria ao seminário. Meu pai, um homem muito bondoso, mas firme em suas palavras, disse que não proibiria o rapaz de me ver, nem que isso custasse a amizade entre eles. E foi isso que aconteceu. Continuamos nosso namoro apesar das desavenças entre as famílias. E após um ano de namoro, eu engravidei. Seria o meu primogênito, o José. Sei que até agora a história mais parece um romance do que uma história de terror, mas eu precisava falar esta parte para que tudo fosse entendido melhor. Assim que a minha sogra ficou sabendo da minha gravidez, ela enlouqueceu, pois acha que ela tinha esperança do filho ser padre ainda, mas agora ele sendo pai, ficaria impossível. Ela me amaldiçoou e amaldiçoou meu filho de todas as formas. Falou tanta besteira que eu já nem me lembro de tudo. Só me lembro da parte que ela falou que meu filho seria um desalmado, que ele seria um animal, pois era filho do pecado, e que ele era o responsável por ela ter quebrado a promessa do seu filho ser padre. Meu pai, para evitar mais confusão, se mudou da cidade para um sítio de nossa família, que ficava um pouco longe lá da cidade. E assim, evitando que ela fosse todo dia na porta de casa fazer baixaria. Pedro foi morar conosco. Apesar de tudo que estava acontecendo, estávamos felizes. Nos primeiros meses de gravidez, percebi que havia algo errado. O bebê se mexia muito na minha barriga. Fui até um médico e ele realmente disse que não era normal ter movimentos nos primeiros meses. Fez alguns exames e não achou nada de anormal em mim ou no bebê. Minha gravidez foi muito difícil. Sentia muitas dores e movimentos anormais em minha barriga. Mas os médicos sempre diziam que estava tudo bem, que não sabiam o motivo das dores, mas que a criança estava bem. As noites eram terríveis, eu não conseguia dormir. Mas finalmente chegou o dia e José nasceu. Era um bebê normal, saudável, um pouco agitado, principalmente à noite, mas a sua saúde era de ferro. Passaram-se 2 anos e tudo corria normalmente, e eu só estranhava que José era muito mais ativo à noite do que de dia. Por várias vezes acordei e ele estava sentado na sua cama no meio da noite, brincando com seus carrinhos. Até levei ele em um pediatra, que disse que o seu relógio biológico estava fora do normal. Mas conforme ele fosse crescendo, tudo se ajustaria. Mas isso nunca aconteceu. Ele sempre foi mais ativo à noite do que de dia. Apesar disso, minha vida ia bem. Estava feliz, ao lado do agora meu marido Pedro e meu filho José e os meus pais. Morávamos todos no sítio. Quando José estava com 4 anos, o meu marido ficou muito doente. Tinha uma febre muito alta e manchas pelo corpo. Passando por exames, foi diagnosticado que ele estava com leucemia. Apesar de todos os esforços e tratamentos disponíveis na época, ele veio a falecer. Minha sogra, que até então nem conhecia o neto, apareceu e fez o maior escândalo comigo, dizendo que eu era culpada pela morte de Pedro, que isso era castigo por ter impedido dele ser padre. Sou uma pessoa calma, mas diante daquelas circunstâncias perdi a razão e dei uma surra naquela velha fanática religiosa. Depois disso, nunca mais a vi. Só sei que ela mudou de cidade e não fiz questão de nem saber para onde. José cresceu. Era um menino quieto, não tinha muitos amigos e preferia ficar sozinho. Passava boa parte da noite jogando videogame. Dormia parte da manhã e ia à tarde para a escola. As coisas começaram a acontecer quando ele estava perto de fazer 15 anos. Acordamos uma noite com ele gritando, dizendo que estava se sentindo mal, que o seu corpo queimava. Meu pai e eu colocamos ele deitado na cama, mas ele se retorcia todo. Meu pai
correu buscar o carro que ficava guardado em um galpão no sítio. Ele ia trazê-lo até a porta da casa para que não precisássemos carregar José até lá. Nisso que fiquei sozinha com ele, reparei que suas feições estavam diferentes. Seus músculos do rosto e do braço se moviam de uma forma estranha enquanto ele urrava de dor. Pensei que perderia meu filho aquela noite. Corremos com ele para o hospital. No trajeto, com ele deitado em meu colo no banco de trás do carro, percebi que havia algo de estranho. Parecia que seu corpo estava sofrendo uma metamorfose. Ele tinha vários espasmos musculares. Chegando no hospital, atenderam ele rapidamente e deram sedativos para acalmar aquelas dores insuportáveis que ele dizia sentir. Levaram ele para um quarto e logo o médico retornou e me perguntou qual era a doença que meu filho tinha. Estranhei a pergunta e disse que ele não tinha nada, que aquilo começara há apenas alguns minutos. E ele disse que não as dores, e sim qual a doença que ele tinha que causava a deformidade do seu corpo. Novamente disse que ele não tinha doença alguma, que tudo tinha começado há alguns minutos, que ele sempre teve uma saúde de ferro. O médico então me levou até o quarto para vê-lo e tentar entender o que estava acontecendo. E chegando lá, o meu filho repousava sobre os efeitos dos remédios. O médico, sem acreditar no que via, me disse: "Mas eu acabei de examiná-lo. Seu rosto e braços tinha algumas deformações que eu nunca tinha visto antes. Por isso, fui lhe perguntar se ele sofria de alguma doença específica. E eu só respondi: eu lhe disse, doutor, isso começou há alguns minutos." Meu filho estava lá deitado, repousando normalmente, como se nada tivesse acontecido. O médico pediu vários exames, mas não encontrou nada, e ficou sem entender o porquê do que ele viu. Bom, essa foi a primeira vez que o meu filho se transformou em bicho. Ou melhor, quase se transformou. Acho que o impediu foram os analgésicos. Desse dia para frente, minha vida e a de meus pais foram só tristezas, e a de José só sofrimento. Só fui entender o que realmente estava acontecendo meses depois, quando eu vi meu filho se transformar em bicho bem na minha frente. Muito diferente das histórias que eu ouço, ele ficou lá parado, em posição fetal, no canto do quarto. Parecia mais com um macaco do que com um cão. Meus pais e eu ficamos sem reação diante daquilo. Minha mãe caiu de joelhos no chão, rezando sem parar. Eu, no instinto de mãe, corri para socorrê-lo, mas fui impedida pelo meu pai, que rapidamente trancou a porta do quarto. Ele não teve reação alguma, só ficou lá no quarto, gemendo em tom de lamúrio até o amanhecer. Quando os gemidos pararam, meu pai abriu a porta e entrou no quarto. E lá estava José, deitado nu em sua cama. Meu pai tentou conversar com ele, mas ele não respondia nada. Escondia a cara como se estivesse envergonhado do que tinha acontecido. Nós não sabíamos o que fazer, como procurar um médico e explicar o que vimos. Não tinha lógica. Minha mãe foi até o padre da cidade e contou o ocorrido a ele. Ele disse que só podia ser uma possessão demoníaca e que se realmente fosse isso, teria que procurar um padre exorcista, coisa que não é muito comum de se ver. Bom, ele foi até em casa, conversou com José, rezaram juntos e o padre o benzou com água benta. Foi tudo tranquilo, então foi descartada a hipótese de possessão. Cheguei a levá-lo em um médico, que disse que podia ser algum problema psiquiátrico, mas eu sabia que não era. Como um problema psiquiátrico faz a pessoa adquirir outra forma. Meu pai achou melhor aquilo ficar só entre nós, pois aquela condição dele poderia se tornar pública e atrair curiosos. Fui em diversas religiões procurar entender o que acontecia com ele. Algumas benzedeiras nem o recebiam, só olhavam para ele e mandavam nós embora, dizendo que não podia nos ajudar. Em um certo lugar que eu levei, que prefiro não citar onde, me disseram que meu filho não tinha alma, que ele não passava só de um corpo vazio perambulando pela terra.
Chorei muito nesse dia e lembrei das palavras da minha sogra, e a conclusão que chegamos é que ela amaldiçoou o próprio neto ainda na minha barriga. O sofrimento de José só aumentava. Pelo menos uma vez por mês ele passava mal e virava aquele bicho. Meu pai colocou grades na porta e na janela do quarto para que ele não saísse, pois não sabíamos o que ele poderia fazer, e também poderia ser que alguém o visse naquele estado. Bom, quando ele chegou perto de fazer 18 anos, parecia que ele conseguia controlar mais aquelas transformações. E mesmo que não ficássemos comentando sobre aquilo, ele me dizia que sentia pelo menos um dia antes que iria se transformar, e que também achava que, se quisesse, poderia se transformar a hora que ele queria, e que isso só não acontecia porque ele tinha muito medo. Dizia também que perto da lua cheia a transformação era mais intensa e ele tinha vontade de sair correndo pelas matas como um animal. Era um êxtase só de pensar em correr livre. Mas ele se continha, pois não sabia o que poderia acontecer se encontrasse com alguém ou algum animal. Dizia que a sua consciência não se alterava, que ele tinha a mesma noção de quando estava na forma humana, só que todos os sentidos eram mais intensos, principalmente o da raiva. Virou uma rotina ele se trancar no quarto quando pressentia que a transformação estava próxima. Eu não tinha coragem de vê-lo se transformando, e ele também não gostava que víssemos, pois dizia que tinha muita vergonha. Mas as poucas vezes que o vi na forma de bicho, posso dizer que quando ele ficou mais velho, a transformação parecia mais completa, se assemelhando à que ouvimos nos relatos. Ele nunca tentou sair do quarto enquanto estava transformado. Só ouvimos a respiração ofegante dele e alguns grunhidos. Ele também nunca tentou nenhum contato conosco enquanto estava transformado. Uma certa vez, quando ele já era mais velho, perto dos 30 anos, um andarilho bateu na nossa porta à procura de comida. Quem atendeu foi José. Assim que um olhou nos olhos do outro, segundo eles mesmos disseram, puderam se identificar. O andarilho também se transformava no bicho. Os dois conversaram por horas, já que para José ele via ali uma oportunidade de saber mais coisas sobre o que acontecia com ele. O andarilho disse muitas coisas para ele, inclusive que ele era o primeiro que ele conhecia que morava com a família. Os outros todos viviam isolados, ou como ele, andando sem rumo pelo mundo. Dizia que era quase impossível viver em sociedade, pois às vezes a transformação ficava incontrolável e, principalmente, se estivesse com fome, saía correndo pela mata, devorando tudo que via. Mas nem sempre era assim. Às vezes ficava quieto, só andando a noite adentro. Segundo o andarilho, tinha a ver com a fase da lua. Na lua cheia, ele se sentia mais aguçado a caçar. Bom, a conversa foi extensa, mas meu filho não entrou em todos os detalhes, e o homem se apressava em ir embora, pois ele disse que não era muito bom duas feras ficarem tão próximas. Ele disse que já passou por várias situações inusitadas, se encontrando com os companheiros de maldição. O lado animal falava mais alto e disputavam território, assim como cães selvagens. Que aquela noite deixassem tudo fechado, pois não sabia se conseguiria evitar de voltar ali quando transformado. Fiquei morrendo de medo daquele homem fazer algum mal para nós ou para o meu filho. Meu pai deixou a espingarda carregada. Se ele voltasse em forma de fera, levaria chumbo. E ele voltou tarde da noite. Ficou rodeando a casa, fazendo uns barulhos assustadores. Neste momento, como por instinto, José se transformou também. E foi a única vez que eu vi meu filho enfurecido. Ele queria sair de todo jeito, mas as grades o impediram. Meu pai abriu a porta e deu uns tiros a esmo para assustar o outro. Bom, no outro dia bem cedo, o homem passou em casa para pedir desculpas. Estava todo esfarrapado, com as mãos e braços ralados. Meu pai deu um dinheiro a ele para que pegasse um ônibus e fosse para bem longe dali. E disse que da próxima ele atiraria para matar. Bom, ele deve ter feito isso, pois nunca mais ouvi. Meu filho até que tentava levar uma vida normal.
De dia, ele ajudava nos afazeres do sítio. E pelo menos uma noite por mês, ele acabava virando aquele bicho. Ele nunca namorou ninguém. Ele tinha medo de constituir família, pois teria que contar à sua esposa o que acontecia na vida dele. E ainda mais, ele tinha medo que se tivesse um filho, a criança herdasse essa condição dele. Poderia ficar aqui escrevendo por horas e horas sobre tudo o que aconteceu em nossa vida, pois foram 38 anos de sofrimento, até que José tirasse sua própria vida. Deixou uma carta falando que não aguentava mais viver daquele jeito e preferia dar um fim em tudo. Bom, essa é a minha história. Acompanho vários canais de relatos de lobisomem e fico perplexa de ver em alguns comentários que algumas pessoas queriam ser assim, virar esse bicho, e até que alguns fazem rituais e magias para serem assim. Eles acham que é igual aos filmes e séries, mas não é. É triste e doloroso ser uma criatura dessas. Agradeço se contar a história da minha vida e do meu filho no seu canal. Não coloquei datas e nem cidade, pois, como ele tirou sua própria vida, ficaria fácil de identificar nossa família. Esses assuntos geralmente saem em jornais de pequenas cidades. Abraço a todos os inscritos. Tá aí, galera, relato aí sensacional enviado ao canal. Acho que um dos relatos mais sensacionais. Não é tão aterrorizante, mas a história é sensacional. Essa história é real e aconteceu em minha família. Na época, eu não era nascida, mas é um episódio que nunca será esquecido. Antes de enviar este relato, pedi autorização à minha prima, pois os meus primos envolvidos e seus pais já não vivem mais. Boa noite. Minha família é mineira e original de Itabira, mas tenho parentes em quase todo o estado de Minas Gerais e também parentes que migraram para outros estados como Rondônia, Paraná, Espírito Santo, São Paulo e Mato Grosso, onde se passou o relato que lhes contarei agora. Quando nossa família se reúne, sempre surgem histórias de fatos horripilantes e inacreditáveis, que muitas vezes até mesmo nós da família custamos a acreditar. Uma dessas histórias aconteceu com os meus primos Silas e o seu irmão Elson, no ano de 1964. Eles foram contratados para trabalhar em um seringal em Mato Grosso. Na época, meu tio Joaquim e sua esposa Luzia não queria que seus dois filhos mais velhos se afastassem deles, pelo fato que ambos ainda eram jovens, com apenas 18 e 19 anos, mas a pobreza era muito grande e ainda tinha outros 5 filhos menores e um deles com um certo distúrbio mental para serem sustentados, e o dinheiro que seus filhos mandariam seria de grande auxílio. E eles acabaram concordando com a promessa do compadre Raimundo de que cuidaria de seus filhos. A viagem até o seringal transcorreu normalmente e nos meses seguintes nada de anormal aconteceu. Porém, certo dia o encarregado do seringal fez uma reunião com os seringueiros e ordenou que os funcionários que moravam nas imediações deveriam ir direto para suas casas e os demais deveriam ir para as instalações o mais tardar às 18 horas, e que em hipótese nenhuma deveriam ir para as bandas do rio, nem mesmo para se banharem depois do pôr do sol. Todos quiseram saber o motivo, porém ele disse que ainda estavam apurando alguns fatos sinistros que estavam acontecendo e que assim que se confirmasse, ele faria outra reunião. Todos voltaram ao trabalho e no horário determinado encerraram o expediente e foram alguns para suas casas e outros para os alojamentos. 2 semanas se passaram. Como nada aconteceu, alguns seringueiros acabaram relaxando nos cuidados. Um deles, chamado Tenório, disse que iria em um bar que ficava a mais ou menos 3 quilômetros buscar um garrafão de cachaça que o encarregado do seringal havia esquecido. Os outros disseram que não era para ele ir, mas ele falou que estava há 2 dias sem o seu goró e que ele iria a cavalo para voltar mais rápido.
Meu primo, Elson, resolveu ir com ele. Seu irmão Silas e o seu padrinho Raimundo insistiram para que ele não fosse, mas não teve jeito. Esse meu primo Elson sofria de epilepsia, mais um motivo para ele não ir, mas não teve quem o fizesse mudar de ideia. O tempo foi passando e por volta das 11 horas da noite ouviram galopes de cavalo. Abriram a porta e viram Tenório saltando do cavalo e correndo em direção ao alojamento. "Onde está o meu irmão?" gritava Silas. "O que aconteceu?" "Eu não tive como ajudá-lo", gritava Tenório. "Ele caiu do cavalo com um susto e começou a se estrebuchar. Se eu ficasse, a fera iria me matar também. Eu precisava me salvar. Eu tenho filhos pequenos." Ao ouvir isso, Silas e os outros homens se armaram de facões e garrunchas. "Onde aconteceu?" gritavam. "Próximo à ponte do rio." "Vamos lá, seu covarde, nos mostrar onde aconteceu. Como pode deixar o meu irmão sozinho?" "Eu não tive como ajudá-lo, eu não tive culpa", dizia Tenório. Todos correram para lá, e quando chegaram, a cena era de um filme de terror. Uma carnificina só. Havia sangue para todo lado, mas nem sinal do Elson. "O que realmente aconteceu? O que atacou vocês?" E Tenório, enquanto entravam na mata, foi contando o que ocorreu. Chegando no bar, pegamos o garrafão e já íamos voltando, quando chegou um homem muito sujo e nos pediu dinheiro, pois estava com fome. Elson disse que não tínhamos, mas ele mandou o dono do bar entregar para o homem alguns pães, linguiças e uma garrafa de cachaça e pôr na conta dele. O dono do bar já ia pegando, mas eu não deixei. Elson falou que era para entregar sim, mas o sujeito não quis mais e falou que naquela noite eu iria morrer. Ele saiu do bar e foi embora. Demos mais um tempo no bar. Então o dono fechou as portas e nos mandou tomar cuidado, pois há mais ou menos um mês animais estavam aparecendo mortos e um dos moradores haviam visto um grande cachorro negro devorando um porco, segurando com as mãos como se fosse gente. Eu falei que isso era conversa e pegamos a estrada. Enquanto estávamos perto da ponte que cruzava o rio, um animal que parecia uma mistura de homem com cachorro e porco pulou sobre o meu cavalo, me derrubando. Com um susto, seu irmão caiu do cavalo. Eu aproveitei e puxei a minha peixeira e enfiei no ombro do animal, que me soltou. Peguei o cavalo do seu irmão, já que o meu estava agonizando no chão, e fugi. Tentei salvar o seu irmão, mas ele não parava de se estrebuchar no chão. Nessa hora, Silas gritou: "É porque ele é epilético, seu animal." O dia já estava raiando quando de longe viram um corpo inerte em meio à vegetação próximo ao rio. Correram e viram Elson, inconsciente e muito ferido, porém vivo. Os homens cortaram galhos e cipós e fizeram uma maca, pois estavam muito longe do seringal e não teriam como carregá-lo nos braços. Estavam saindo do meio da mata quando viram um vulto em meio ao mato e se apressaram em sair logo dali. Alguns homens foram na frente para relatar o acontecido e ver se conseguiam carona para levar Elson a um hospital. Quando ele recuperou a consciência, contou que quando ele se refez do ataque epilético, percebeu que estava sendo arrastado para o meio do mato por uma figura tenebrosa e, por medo de ser morto, fingiu que ainda estava desacordado. Fui arrastado por aproximadamente umas 2 horas. Minhas roupas se rasgaram no caminho e eu pensei que seria morto. Quando chegamos próximo ao rio, aquela criatura me soltou e eu resisti ao desejo de sair correndo e continuei de olhos fechados. Foi quando percebi que aquele animal jogou um pouco de água em meu rosto e me cheirou. Então fingi que estava acordando e abri os olhos. Então pude ver que aquela criatura não queria o meu mal, ele só ficava me observando. E pouco depois, acabei perdendo a consciência novamente, pois só acordei aqui no hospital. O que era aquela coisa? Tudo indica que era um lobisomem, falou Silas.
E pelo que eu ouvi de você e do Tenório, só pode ser aquele sujeito do bar. Ele só não te matou, pois você foi bom com ele, e que na verdade ele queria era matar o Tenório. 2 dias depois, Elson recebeu alta do hospital e voltou para o seringal. Quando chegaram, ficaram sabendo que Tenório havia sido encontrado estraçalhado no meio do seringal. E o estranho é que ele foi morto em plena luz do dia, e que, pelo contrário do que dizem, aquele homem também se transformava em fera durante o dia. Os trabalhadores continuaram o trabalho no seringal, pois sabiam que aquela besta queria apenas matar o Tenório, e como ele já havia tido sua vingança, não teria motivos para matar mais ninguém. Mas mesmo assim, sempre trabalhavam em duplas e armados. Meus primos acabaram levando seus pais e irmãos para o Mato Grosso e se tornaram prósperos lá. Meus tios morreram de velhice. Silas pegou malária e acabou sucumbindo à doença. Elson teve um ataque epilético e caiu com o rosto dentro do rio e morreu afogado aos 47 anos de idade. Meus outros primos ainda vivem em Nova Nazaré e ainda conto essa história a todos que estão dispostos a ouvir. Há quem duvidem, mas parentes do compadre Raimundo, que ainda moram em Minas Gerais, contam a mesma história que por várias vezes ouviram do próprio compadre antes dele morrer. Muito obrigado por contar o meu relato. Boa noite. Tá aí, galera, mais um relato aí sensacional enviado ao canal. Se gostaram, deixem aquele like aí, se inscrevam no canal e não esqueçam de ativar o sininho para quando sair vídeo novo vocês serem notificados. Me sigam também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Os links estão aí na descrição do vídeo. Quem tiver relato igual a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até o próximo vídeo.